Bom dia, bom dia! Quarta-feira, live de boas notícias aqui no portal Mães e Filhos. É uma honra ter vocês aqui com a gente. Vão chegando, vão se conectando. Vocês que estão aqui pelo Instagram, vocês que vão assistir essa live pelo YouTube, vai compartilhando, vai deixando like, coraçãozinho, porque hoje temos um tema muito legal que vamos falar sobre emagrecimento após os 40 anos, menopausa. Vamos ter com a gente uma especialista na área, doutora Mariane Marcondes. Ela que é médica, pós-graduada em nutrologia, medicina integrativa, atua com foco no emagrecimento, menopausa, lipedema, longevidade, na clínica Prose. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando a doutora. Vamos já mandando aviãozinho, vamos conectar toda essa galera aqui nessa live de hoje. Eu sempre gosto de abrir a nossa live com uma oração. Então, Senhor, abençoe a nossa semana, que a gente consiga aprender hoje um pouco mais sobre o processo do nosso corpo, do corpo da mulher, do emagrecimento, da menopausa, dos hormônios. Abençoe cada mulher, cada família que vai estar nos acompanhando aqui no ao vivo, que vai estar assistindo essa live depois lá pelo YouTube, que possamos compreender que cuidar do nosso corpo é também uma forma de agradecer pelo dom da vida. E como que a gente consegue cuidar do nosso corpo? Conhecendo, entendendo como funciona, entendendo quais as terapias, quais os processos novos que está surgindo hoje na área da saúde. A área da saúde é uma área que a cada minuto ela se atualiza. Então hoje a gente vai estar falando bastante sobre os vários tratamentos que temos hoje, escolhas novas, porque sim, é possível emagrecer após os 40, cuidar da saúde, ter uma longevidade, melhorar a sua qualidade de vida. Eu vou estar chamando a nossa convidada aqui, vou estar também encaminhando os aviãozinhos para as pessoas poderem estar aqui, ó, ao vivo, se conectando com a gente. Então, esse momento é a hora que você consegue encaminhar para os seus contatos, no grupo do WhatsApp, na família, que tá tendo live ao vivo aqui no Instagram. Sejam bem-vindos, pessoal que tá entrando aqui com a gente. Eu vou estar chamando a nossa convidada, ela, para ela se conectar aqui. Bom dia! Bom dia, Ana. Tudo bem? Um Tudo prazer estar aqui com você. ótimo! Que delícia! Seja bem-vinda, doutora! Ai, Muito gente, como ela é obrigada. maravilhosa! Sou fã! Ai, Obrigada, que você honra que tê-la é. aqui e poder falar de um tema tão importante, né? Que muitas mulheres têm muitas dúvidas. Tenho certeza que a live vai ser maravilhosa. Você tá me ouvindo bem? Estou. Aí também, tá ok? Também. Aqui tá tudo ok. O pessoal já tá entrando, já tá se conectando. Doutora, antes da gente começar, eu sempre gosto de pedir para vocês se apresentarem, contar um pouquinho da sua trajetória, do começo, como tudo começou na área da medicina, na área da endocrinologia, do emagrecimento. O que que te fez escolher esse nicho mais específico? Para quem está aqui com a gente conhecer um pouco mais da sua história e conseguir se conectar com tudo isso. Então, eu sou a Mariane Marcondes, mais uma vez. Eu sempre quis medicina, né? Um sonho meu de infância. E eu acabei fazendo, né? Realizando esse sonho. Só que a escolha da especialidade ela oscilou durante a faculdade, mas eu sempre gostei de um olhar integral, multidisciplinar para o indivíduo. Durante minha graduação, eu fiz parte de liga de geriatria, de endocrinologia, de saúde mental, busquei várias coisas. Quando eu me formei, eu queria ir para a psiquiatria, mas eu acredito muito no poder da nutrição, né? Uma tia minha transformou a vida dela através de um nutrólogo e médico integrativo,
e isso despertou muito essa vontade em mim, de como buscando a qualidade de vida é que realmente as pessoas têm essa melhora, né? E não somente com tratamentos medicamentosos. Então eu fui para essa área da nutrologia, fiquei apaixonada e hoje eu me sinto realizada porque eu vejo mesmo pacientes de diversas idades e dessa forma integral, tanto os hábitos de vida como a parte hormonal. Consigo detectar aqui através do exame de biorressonância alergias, intolerâncias, então eu consigo mesmo englobar diversas vertentes no meu atendimento, né? Esse cuidado integrativo. Ai, E que eu atuo delícia. aqui na Clínica Prose, sou Me proprietária da conta. Clínica Prose aqui em É, Marília, atendo também presencialmente na cidade de São Carlos, no Instituto Ferrari, e legal. também via telemedicina. Uau! Eu gosto muito de falar que a área da medicina, vocês conseguem ter um atendimento amplo, né? Não precisa estar necessariamente em Marília para passar por esse atendimento e por esse cuidado. Vocês Com conseguem fazer no certeza. online, estar em outros lugares, e isso é maravilhoso, né? Porque cada vez mais eu vejo que as pessoas estão carentes de informações e de profissionais qualificados como a senhora, né, que tenha esse olhar integrativo. E quando a gente fala do olhar integrativo, vamos desmistificar um pouco? Vamos contar para o Vamos. pessoal o que é a medicina integrativa, porque eu acredito que ainda muitas pessoas têm dúvidas sobre a medicina tradicional, medicina integrativa, qual que é a diferença, como que funciona. Eu acho legal a gente trazer um pouquinho essa diferença antes da gente entrar no nosso tema específico. É super importante. Eu falo que são duas dúvidas muito comuns. A diferença de nutrição e nutrologia. Isso, legal, também. Muita gente tem dúvida, né? Então, a nutricionista é uma profissional super importante também, que trabalha em conjunto comigo, prescrevendo cardápios, algumas suplementações. Mas o nutrólogo, como ele é o médico especialista, né? Ele consegue também entrar na parte medicamentosa. Então, Uhum. análogos de GLP-1, se a gente precisa entrar com alguma medicação para compulsão alimentar, prescrição de hormônios, né? Isso só o médico tem autonomia para fazer. E partindo para a medicina integrativa, a gente costuma falar, não é porque tem esse olhar holístico e também considera várias vertentes, né? Aromaterapia, indica tratamentos como acupuntura, ozonioterapia, né? Mas a gente fala que são tratamentos aliados. Muitas vezes a gente vai despender de tratamentos tradicionais. Não é que a gente vai abrir mão da medicina tradicional, Vai mas tem um fazer olhar mais o olhar amplo, mais né? amplo. E Uhum. também de otimizar, né? A gente trata muito a causa e não só o sintoma do paciente, Uhum. e muito a questão dos valores de referência em exames laboratoriais, né? Porque a gente tem ali um valor de referência baseado na população em geral. Mas a nossa meta é trazer os valores para ótimos. Então, níveis, Perfeito. só para exemplificar, vitamina D, a gente gosta de uma vitamina D acima de 60, e a insulina, que já é uma coisa prejudicial, que na referência 24 nós consideramos até 6. Então, a gente quer esse paciente aí com excelência, otimizado. Perfeito. E você sabe que a gente teve várias perguntas na caixinha de pergunta que eu deixei relacionada ao tema sobre reposição hormonal, alimentação, por que que a gente tem tanta dificuldade após os 40 de emagrecer, que a gente já vai estar também entrando nesse assunto. E doutora, aí na clínica, vocês são mais profissionais. Vocês têm toda uma Isso, equipe aí. Vamos contar um pouquinho da clínica? temos. Então, eu atuo na medicina integrativa e nutrologia, que também tem a doutora Jéssica, que é ginecologista e obstetra, e agora ela também está no nicho de estética íntima, então Legal. linfoplastia, clareamento íntimo. Aqui também nós contamos com a sala de procedimentos injetáveis, então na minha consulta eu prescrevo também tratamento injetável, que ajuda muito, né, uma Que maior ainda é um tabu para absorção muita gente, dá para a gente poder falar também. alguma coisa sobre isso, sim.
Sim, e eu costumo dizer que aqui o tratamento é personalizado e individualizado, não é o mesmo injetável para todo mundo. A gente realmente vai Não pesquisar o é que uma realmente o fórmula de paciente bolo, né, cara? precisa. Não é o soro da beleza, né, como muitos dizem, né? A mesma Uhum, coisa para todo mundo, muito pelo contrário, a gente tem que levar isso com muita seriedade. E com certeza. também é muito a critério do paciente. A gente fala assim, eu quero toda o meu tratamento via oral, vamos fazer via oral e também está tudo bem, né? Muita gente ainda tem Então, medo de agulha, né? isso. Aí aqui eu também tenho uma sala de sublocação por hora, então eu tenho profissionais da parte de estética facial, médica que vem fazer a parte de botox, preenchimento, atendimento de uma psiquiatra também. Então, Legal, a por clínica enquanto, ela é a tá bem nossa completa. composição fixa, somos eu e a ginecologista no momento. Perfeito, parabéns, parabéns pela clínica, pela sua trajetória, pelo conhecimento que a gente vai estar compartilhando aqui hoje. Vamos entrar um pouco no nosso tema, que a gente vai estar falando, emagrecimento após os 40, menopausa. E já vamos entrar nas perguntas, que tem bastante pergunta para a gente falar e o nosso tempo é curto. E uma das perguntas que falaram, que deixaram para a gente, doutora, é por que o emagrecimento. Ela falava assim: eu emagrecia facilmente até os 30 anos e depois dos 40 parecia impossível perder peso. Sabe que eu passei por isso, né? Porque eu tô com quase 40. E era aquela Nem coisa, né? Às parece, vezes a né? gente engordava, vai fazer uma dieta aqui, um exercício a mais, já conseguia recuperar. Por que agora tem essa dificuldade maior? O que está acontecendo no corpo, nos hormônios? E temos soluções para isso? Vamos explicar. É uma queixa super comum aqui no consultório, inclusive de pacientes que sempre foram magras e chegam nos 40 Uhum. anos e fala: Nossa, mas essa gordura abdominal, essa gordura localizada, eu não estou conseguindo perder por nada. Então, sim, após os 40, muda a distribuição dessa gordura. Então, tem um acúmulo principalmente de gordura visceral, nessa região também aqui das costas, é um predomínio importante, né? Uhum. Temos que considerar que com o passar dos anos vamos entrando no processo de sarcopenia, de perda de massa muscular. Isso Uhum. influencia no nosso metabolismo basal, ou seja, as calorias que o nosso corpo gasta em repouso não são as mesmas. Vai perdendo massa muscular, esse metabolismo realmente fica mais lento, abaixa e dificulta. Então, muitas vezes a gente tem que partir para dietas, não só falando de dietas restritivas, mas muito o que você está comendo, porque as pessoas pensam muito em quantidade. Ai, mas eu como pouco. Mas come pouco do quê? Uhum. Não está sendo uma dieta rica em carboidratos, em massas, enquanto que você precisaria priorizar as proteínas, né? Que eu falo que são os tijolinhos para o nosso músculo, é a Com estrutura para a certeza. gente formar o músculo. Então, às vezes, eu tenho mulheres aqui, ou que estão sedentárias, ou então que vão para academia, só que fala assim, eu malho para comer, né? Já ouvi Então, muito isso. Uhum. deposita totalmente no exercício físico. E eu costumo dizer que o exercício físico Tem que seria ter um em vinte equilíbrio, por né? cento, né? E 80% ainda é alimentação. Sim. Então você está lá puxando o seu Gente, peso, mas você oitenta precisa. por cento ainda é alimentação. Ainda é. Isso é um dado muito importante, né? Para a gente estar Muito. se atentando a isso. Né? E é o que você falou, às vezes a pessoa diz, eu tô comendo pouco. Mas o que você está comendo, né? Como que está sendo essa distribuição durante o dia? Por isso que é Exatamente. importante o olhar da nutróloga, junto com todo o seu conhecimento de endocrinologista e junto com o processo do emagrecimento ou da, como é que fala? De como a pessoa está naquele momento, né? Por isso que é interessante o olhar Exatamente. individual, né? Ela já está pós-40, mas já entrou na menopausa, ou ainda está com aqueles sintomas pré-menopausas, que teve uma pergunta dessa na caixinha, doutora. Vamos entrar um pouquinho pensando na menopausa, pergunta sobre reposição hormonal. Então, assim, uma mulher que está chegando aos 40 e ela está sentindo alterações no seu corpo. O que é mais comum
ela sentir na pré-menopausa? Quando procurar um médico para poder estar avaliando esses sinais e sintomas? Tem alguma coisa precoce para entrar? Várias dúvidas que foram perguntando que eu estou te jogando aqui. Mas teve Vamos bastante lá. dúvidas sobre menopausa, reposição hormonal, sinais e sintomas, irritabilidade, sono. Vamos trazer um pouco sobre isso. Sim, vamos falar um pouco então dos sintomas para você acender o alerta se você está na Uhum. pré-menopausa ou na menopausa. A idade é muito variada. Tem pacientes que entram mais precocemente, às vezes com 38, 40 anos, como eu tenho paciente que está entrando agora aos 60 anos, né? Então é uma Uau! faixa larga, né? Mas a Uhum. maioria entra ali entre os 45 e 55, a grande maioria. E os maiores sintomas são os fogachos, que é aquele calor Calor principalmente do excessivo? tronco para cima, e fica Uhum. aquela oscilação de temperatura, né? Principalmente no período noturno. Dá frio, daqui a pouco tira o edredom, liga o ar-condicionado porque deu calor, faz essa oscilação. Uhum. Uma irritabilidade, né? Alterações de humor, também esquecimento, que a gente chama de brain fog, pode ser um dos Uhum. sintomas. Insônia, tá? Muitas vezes pela queda da progesterona, mas também pelos calorões que vêm devido à queda do estradiol. Uhum. Dificuldade no ganho de massa muscular, que está relacionada à testosterona, assim como a diminuição do libido. E Perguntaram sobre o libido também, em relação se é normal são, diminuir, se tem solução para isso. tem solução. E Uhum. também ressecamento, tanto da pele como da região vaginal, que são Entendi. as principais queixas, né? Então, a gente trabalha com essas queixas, tanto com a reposição do hormônio, que pode ser feita ainda no período do climatério, só que em doses mais baixas, e na Uhum. menopausa a gente já vai entrar com uma dose mais alta dos hormônios, né? E sempre avaliando cada paciente, eu não entro com reposição hormonal sem a mulher ter feito o seu preventivo, Sim, ultrassom de mamas, mamografia transvaginal, a gente faz um estudo também do histórico familiar, tudo com muita segurança. perfeito. E a gente prescreve. Eu gosto muito dos hormônios transdérmicos bioidênticos, ou seja, eles se assemelham com o hormônio que o nosso próprio corpo produz. Então, é um Uhum. hormônio super seguro, o estradiol tópico, testosterona tópica e a progesterona que eu costumo passar via oral, né? Que também é micronizada, bioidêntica. E a gente fala assim, né? O risco de uma mulher que está em reposição e não está é o mesmo para desenvolver um câncer de mama, colo de útero. Você vai continuar fazendo seus exames periodicamente. Uhum. E hoje a gente tem muita questão da genética. Ai, mas minha mãe teve câncer de mama. Teve uma pergunta na genética. Se eu tenho Sim, histórico de câncer na família, eu posso estar fazendo reposição? Teve uma pergunta assim na caixinha. não é contraindicação absoluta. A gente baseia muito nos exames da paciente, né? Se ela Uhum. tem algum nódulo, até mesmo nódulo, muitos que são BIRADS 3 e não apresentaram crescimento ao longo dos anos, também é permitida a reposição. E tem como pedir os genes de BRCA, tudo para a paciente estar bem respaldada, tranquila de fazer essa reposição, porque eu falo que muda totalmente a vida da mulher, ela não ter esses sintomas, ter um Sim. humor melhor, E de né? O próprio qualidade de vida, né? casamento, né? Sim, com certeza. E Melhora. essas reposições, doutora, tem tanto via oral como endovenosa. De hormonal, não. Tem via Só, oral, ah, endovenosa não faz, nem não injetável. faz. Para o Ah, tá, homem pro homem seria mais a testosterona intramuscular. E no momento eu ainda não trabalho com a parte dos implantes hormonais. tá. Eu faço mais a prescrição da tópica mesmo, que ele é um creme, né? Faz o Tá. pump e a Aham. mulher passa numa É região super de fácil de preferência estar sem pelos. usando. Ah lá, gente, não tem agulha. Falei, Então, é e interessante nem perguntar, mais porque uma até eu tenho cápsula essa por dúvida. dia. Por mais que eu sou da área da saúde, mas eu sou da área dos nenéns. Eu sou daquele Verdade. período que a mamãe tá tendo bebê, né? Então, assim, que legal. Eu tava achando que como a clínica tem.
a terapia endovenosa, algumas reposições também teria que ser endovenosa. Então, não, Aí é não mais reposição de necessariamente. nutrientes, né? Tá. Complexo B, ferro endovenoso, Que também várias pode estar substâncias que ligado à vão ser queda na aliadas, menopausa. com Que aí você certeza. consegue ajustar tudo isso. Sim, suplementação anti-inflamatória, suplementações para o lipedema, que está muito em alta, esse Vamos tema falar um pouco de também. lipedema, né? Qual que é a diferença de gordura, lipedema? Às vezes a gente tem uma gordura localizada e a gente não sabe identificar o que que é. Muitas dores, né? Eu sei que as pacientes sentem muitas dores nas pernas, mas é interessante a gente Sim, trazer a diferença e o que é o lipedema, porque ainda as pessoas não conhecem. exatamente. Então, há uma confusão entre se eu tenho lipedema ou eu tenho celulite, né? Então, o lipedema é uma inflamação do tecido adiposo, que é do tecido de gordura, e vai ter um acúmulo de gordura tanto em região das coxas, região do culote, e também é marcado por muita dor nas pernas. Pode estar somado até a um quadro de varizes, muitas vezes, ou não. Eu tô aqui, E eu tô tentando olhar a pergunta aqui, que daqui a pouco eu vou ler. tranquilo. E aí também muda a estratégia, porque a mulher que tem esse lipedema, ela é muito mais inflamada. Então a dieta tem que ser sem glúten, sem lactose, com baixo teor de sódio. A gente fala muito da dieta cetogênica, que é mais as gorduras boas e o mínimo de carboidrato possível. Tem Hum. muita evidência agora do uso da tirzepatida também, porque ela faz esse efeito anti-inflamatório, que é o Monjaro. Vamos depois falar sobre isso. Eu quero falar sobre a tirzepatida, porque muita gente usando. E tem, o que que eu Sim, percebo? As pessoas, tem pessoas usando com acompanhamento médico, que é o correto, e tem pessoas exatamente. assim, né? Comprando clandestinamente, de fontes, Muito. né, que não são seguras. Eu acho importante a gente deixar um alerta, né, para as Sim, pessoas que, assim, pelo que eu estou entendendo, é uma medicação segura para usar em determinados casos, com acompanhamento, sim, com certeza. né? É uma medicação sensacional. Tem pacientes que falam, ai, mas eu tenho medo de usar. Eu falo, ela traz muitos mais benefícios do que riscos. E aqui, com Uhum. acompanhamento médico, você pode ter essa segurança, porque a gente pede exames primeiramente, e Sim, também não só o laboratorial, mas o ultrassom de abdômen total, porque se o paciente já tem um cálculo aí de vesícula, não sabe, usa esse emagrecimento brusco, faz com que comece crises de vesícula e aí cursa com a pancreatite, é uma das coisas. Então as pessoas têm medo porque sai a notícia, ah, fulano teve pancreatite, mas estava em acompanhamento médico. A gente faz é. isso porque a gente vai acompanhar, no máximo a cada 60 dias, todas as enzimas do seu fígado, E tem seus todo um níveis de ajuste de insulina, dose, né? E de ajuste de tudo. dose e o que você comer e como deve ser o seu treino também. Porque o Sim. que, que acontece? A pessoa que está em uso do Monjaro, ela pode perder até 30% da sua massa muscular. Uau. Então, o aporte proteico tem que ser ok. Então, as Aham. pessoas falam, ah, eu preciso de whey. Eu falo, gente, não é que o whey é obrigatório. Só que Uhum. você precisa de 1,2 a 2 grama por quilo de peso, né? Entendi. Então, isso é uma quantidade significativa que muitas vezes você não consegue comer em carne, frango ou ovo. Então, o whey vem Uhum. realmente para sanar essa Perfeito. quantidade diária de proteína. E E é hoje uma tem vários tipos estratégia, de preparar o muitas, whey, né? muitos E e muitos tipos de whey para quem tem muitos restrição à sabores. lactose, Sim, sem sim. açúcar e tudo mais. E aí, o que, que eu explico para o paciente? O Monjaro, ele realmente dá muita saciedade, né? Tira a fome. Aham. Então, o whey é uma estratégia. Porque se ele Sim. fica em jejum, junto com o emagrecimento saudável, vai perder massa. E isso, para ser Perde massa, recuperada perde depois, energia, baixa pressão, né? Tem exatamente. vários sinais e sintomas que vão estar acarretando por trás de tudo isso. E fazer treino de força, né? Que é Treino de essencial força. para preservar essa massa. Então, eu falo por mim. Eu eliminei 20 quilos, 8 quilos com dieta, 12 quilos
com Monjaro, mais dieta e atividade física. Então, desses Perfeito. 12 quilos que eu eliminei com o Monjaro, só 1 quilo eu perdi de massa. Ah Então, eu lá. perdi só 10%, entendeu? Por isso Fazendo que da é maneira importante o correta. acompanhamento junto com a nutróloga, com o nutricionista em conjunto, com o endócrino, para ir ajustando, né, todos esses fatores que vão estar acontecendo, influenciando, para que você também não fique com aquela, tomou, emagreceu, mas aí eu tô fraco, eu tô sem massa magra, meu músculo tá daquele jeito, a pele Aí é cai, onde né? caiu o cabelo das mulheres, Queda que de elas ficam cabelo doidas. frequente, né, doutora? Por que Então, tem tanta tem queda de cabelo com o uso? Né, é legal falar. a Porque vira e própria mexe eu tô no salão e a medicação. galera tá usando, tal. A gente entende que é Sim. algo seguro, que o pessoal tá usando. Mas aí tem, né? Queda de cabelo. Por que acontece isso? Por conta da falta de nutrientes, acredito eu? Tem alguns É, a fatores mais própria pontuais. medicação pode ser um colateral, mas principalmente pela falta de nutrientes. Então, muitos pacientes eu espero para iniciar o Monjaro só a hora que eu fiz uma reposição de ataque, vamos se dizer. Deficiência de Entendi. complexo B, zinco, vitamina D, ferritina baixa, tudo isso são fatores para essa queda de cabelo. E aqui tem um injetável bem interessante, que é justamente para isso, para fortalecimento capilar. Então Legal. é sensacional. Eu alio tanto o injetável junto com o via oral e os pacientes têm respondido super bem. Perfeito. E lembrando, né, doutora, que você também não atende só mulher, a senhora atende homens também. Na Atendo, questão com do emagrecimento. É certeza. legal falar, porque como tem bastante homens e tem mulheres que nos assistem, que às vezes o marido está num sobrepeso Com e precisa de um certeza. acompanhamento, né? Estamos falando de menopausa, emagrecimento, mas a doutora atende homens também e tem resultados Atendo. maravilhosos com os homens. Homens, adolescentes, algumas crianças. Eu não sou pediatra, né? Eu costumo falar, eu não vou Aham. fazer aquele acompanhamento de puericultura, que é a consulta da Sim. criança de rotina. Mas muitas vezes tem um caso aí, Aquela obesidade criança de. infantil. A senhora atende. Ah, legal falar, porque a gente tem muitas Atendo. mamães aqui. Atendo Legal. sim. E a gente está com uma pergunta aqui na live. É a Daniela, ela já teve câncer, ela tem a mutação, acho que é melhor a senhora ler de alguma. Teve câncer de mama, tem a mutação do BRCA2. Ela entrou na Uhum. menopausa aos 40, após a remoção ovários, trompas e útero. E hoje, aos 43 anos, consegue me ajudar com o emagrecimento? Com certeza. Hoje a gente tem fitoterápicos que a gente pode usar em pacientes que já tiveram um câncer, né? Passou desses 5 anos que entrou em remissão, se não tiver em uso do tamoxifeno, que é a quimio oral, hoje tem um suplemento muito legal que chama hormona. Então, ele não é hormônio, ele é um fitoterápico que é um aliado para os sintomas da menopausa e a gente vai trabalhar com toda a suplementação. Eu falo que, inclusive, eu atendo muitos pacientes pós-câncer que a suplementação e a mudança alimentar é essencial para essas pacientes não terem recidiva do câncer, inclusive, tá? Perfeito. Vitamina D, vitamina C em altas doses, todo um tratamento antioxidante é super importante até para prevenir recidivas de câncer, tá? E falando em câncer, aproveitar que a gente está falando dele, quem já teve ou passou por tratamento de câncer, ela vai poder estar usando a tirzepatida, por exemplo, ou não? Pode, Pode usar, só pode com usar. acompanhamento. Geralmente a gente faz no pós, porque o Uhum. durante já tem muita questão, perda nutricional, perda de peso, já a Sim, pessoa já é, naturalmente sim. perde o apetite. Então, muitas, que nem eu estava tratando uma tia, ela estava em uso, e aí aflorou um câncer, mas nada a ver com mão de arara, né? Mas aí eu falei assim, ó, Teve uma vamos pergunta sobre interromper, isso. Tem tá? incidências do uso do Monjaro no aumento da probabilidade da pessoa vir a ter um câncer? Tem algum estudo Não sobre tem isso? estudos falando sobre o Ah, essa Monjaro como ligação causa, como causa, tá? perfeito. Como Uhum. causa não tem. A Daniela colocou que ela toma Anastrozol, as medicações. anastrozol, câncer metastático.
seria muito bom assim a gente Vai ser uma avaliação, individualizar, né? fazer uma Individualizar. avaliação pro caso dela, mas assim, tem como, eu falo, Já que manda uma nesse, mensagem, Dani, aí no Instagram da doutora, né? Já sim, marca vamos uma conversar avaliação, que porque é tem importante ter. alternativa para tudo, eu Sim. falo, gente, E o, tá? e o mais legal que eu amo da medicina integrativa é isso, né? O que, que eu vejo com o meu olhar integrativo, doutora, uma coisa, a senhora me corrige. É a gente consegue ter um leque de tratamentos naturais também, que aí a gente não fica Exatamente. tão preso na alopatia, naquela medicação tradicional, né? Então você consegue Sim, prescrever um fitoterápico, consigo. algo aromático, uma reposição mais natural, né? Até os chazinhos, enfim, né? Tem tanta coisa boa natural e que as Com pessoas certeza. às vezes não prescrevem porque não têm conhecimento sobre, mas eu falo que o médico integrativo, ele tem assim esse algo a mais, né? Vocês têm essas ferramentas a mais para poder estar incluindo no tratamento do todo. Ajuda muito. Então, às vezes, a gente fica muito preso, igual a Ana falou, né? Na alopatia, na medicação convencional, muitas vezes a gente fica de mãos atadas, né? Em muitos Sim. casos. E na fitoterapia, né, na suplementação endovenosa, a gente tem uma gama de tratamentos. E hoje eu falo que um dos principais pilares do tratamento é a parte intestinal. Nosso intestino está muito ligado ao emagrecimento, ao próprio lipedema, até alterações de humor. Eu falo para meus pacientes que a gente tem o eixo intestino-cérebro, né? Uhum. 90% é intestino-cérebro e só 10% cérebro-intestino, Sim. através do nervo vago. Então, até se você sofre de depressão, ansiedade, modulando esse intestino, você vai melhorar, inclusive, dessa parte de saúde mental, para você ter uma Com noção certeza. como é importante. E como o intestino influencia em tudo, né? No nosso Em humor, na tudo. qualidade de vida, na questão até de conseguir emagrecer. Né? Se você tá Exato. toda inflamada, né, com aquele intestino que não consegue absorver, não adianta você tomar um monte de suplementos que não vai conseguir absorver. É importante a gente falar, É, né, sobre esse detox. Teve algumas perguntas que me perguntaram sobre detox, se é legal, se ajuda em determinados momentos. E teve pergunta que perguntaram sobre jejum intermitente. Se é legal fazer, se tem casos pontuais para fazer. Se a senhora poder trazer um pouco sobre isso? ó, o detox é interessante, a gente tem vários tipos, né, para limpeza intestinal, para uma detoxificação da parte do fígado, né? Mas eu falo assim, não é que você vai tomar o suco detox de manhã e acabou, né? Porque eu falo que Sim. muitas vezes as pessoas querem que uma única coisa faça um milagre. Ah, então eu Uhum. tomo suco detox de manhã, não tá adiantando, não é como tá a dieta ao longo do dia, Né? né? É um processo, né? E geralmente é para iniciar o tratamento, né? E depois a gente parte para outra estratégia. E a outra pergunta foi jejum O intermitente, jejum, né? sim. Ele é excelente, principalmente para os casos de pré-diabetes e resistência à insulina, tá? Ah, Então, é legal. uma estratégia muito legal. Eu costumo passar até em dias alternados, exemplo, segunda, quarta e sexta, para o Hum, organismo sentir esse choque. Gosto muito entre o de 16 horas, que é super possível fazer. Lembrando que durante o jejum intermitente você pode ingerir água, chás e café sem açúcar, que você não quebra esse jejum. Só que não legal. pode ter adoçante, tem que ser puro mesmo, Puro. tá? E a quebra desse jejum, ser com proteína, salada, né? Não vai quebrar aí com o lanche do McDonald's, fazendo. Pelo amor de Deus, né? Nem com Que aí uma a pessoa pizza, fica nem com tempo uma longo em feijoada. jejum, vai lá e come uma pratada Sim, de arroz feijão, também não tem propósito. Mas sim. ajuda muito na resistência à insulina, que é uma coisa muito comum na menopausa, que é uma das causas que essa queda dos níveis hormonais, principalmente do estrogênio, gera essa resistência à insulina que dificulta o emagrecimento. Entendi. Que legal. Quantas coisas novas, né, que a gente está aprendendo aqui hoje. A gente está caminhando para o final da live, mas ainda tem algumas perguntinhas em relação a exercício.
né? Essa mulher que ela já tá após o 40, que ela já tem essa dificuldade pontual de emagrecimento por conta da idade, por conta dos hormônios. O que que é o mais recomendado para ela fazer de exercício? Foi perguntar aqui. Ah, ela pode só fazer uma caminhada ou não? É importante ela fazer uma caminhada e uma musculação e associar junto com a dieta, pensando incluir o exercício, né? Porque muitas vezes as mulheres elas estão sedentárias e aí elas precisam Sim. começar algo, né? Então, por onde começar nessa questão do exercício? Foi uma das perguntas que teve, assim. Eu costumo, às vezes, ser até um pouco incisiva nesse fator, porque eu falo assim, não é uma escolha, é uma coisa que a gente tem que fazer. Eu falo muitas vezes a gente, como adulta, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Sim. Pensando, né? Porque muitas vezes as pessoas associam a musculação ao shape perfeito, a um fisiculturista. Você não vai fazer musculação para ficar bombado, gente. É Uhum. musculação é para sua fisiologia, é para você chegar numa velhice saudável, ter autonomia de levantar de uma cadeira, de um sofá sem pedir ajuda, Amém, subir né? escadas, brincar com seu neto, entendeu? Eu Sim, falo com que certeza. é função, né? Uhum. Então, assim, caminhada é válido, né? Entra na parte dos aeróbicos, hidroginástica. Muitas Mas não mulheres fazer gostam só muito do caminhada, né, doutora? Pelo que eu Pilates, entendi. Tem que fazer alguma ou coisa. gosto do Pilates, tudo bem, Ah, eu mas amo nada Pilates, gente. substitui Mas a eu acabo musculação. equilibrando tudo. Eu faço musculação, Pilates e caminhada. Exatamente. Então eu falo assim, não dá para ser isolado o Pilates e a caminhada. A musculação é essencial para esse ganho de massa, porque ela faz o aumento, né, da testosterona, faz Uhum. aumentar a sua massa magra, aumentando aquele metabolismo basal que a gente falou lá no começo. Perfeito. Então aumenta, né, o seu gasto calórico diário. E fora o bem-estar, porque fazendo atividade física libera os neurotransmissores, Sim, serotonina, adrenalina, né? Vários que faz você ter o bem-estar da parte emocional, né? com certeza. Então você vê, gente, não é tipo, não é uma escolha. Vou ter que fazer exercício, vou escolher. É realmente incluir na rotina, né? Se Exato. organizar, incluir na rotina. E a Fazer meia frequência, hora é doutora? melhor do que não fazer nada, né? E é Falo, isso que eu vai falo. E a meia hora, frequência? 40 minutos, não precisa ficar 2 horas na academia. Perfeito. Vai, faz um treino bem feito, né? Porque às vezes a gente vai com uma amiga, não é um problema ir com uma amiga, mas às vezes a gente fica conversando só e não treina, né? Sim, Então sim. vai nos seus 40 minutos que você pode. Se você tiver condições, pague um personal, um Para profissional de poder educação direcionar o física seu para treino. montar, direcionar seu Hoje tem treino. vários bons aplicativos também, né? Para quem já Tem, tem autonomia com o aparelho de colocar, né? Acho que você coloca o objetivo, as tem treinos limitações na internet, tem educador físico que você não fica online, te supervisionando, mas online que monta seu treino direcionado, tá? 30 30 minutos, minutinhos já ajuda? ajuda. Ah lá, 30 30 minutos minutos já bem ajuda, Cris. feitos Perfeito. ajuda, tá, Cris? E no mínimo 3 vezes na semana, tá, gente? Perfeito. Então, é equilibrar, né? Então, vou na academia 3 vezes na semana, vou conseguir fazer algum exercício em casa mesmo. Às vezes as pessoas têm um pezinho ou outro, tem algo que ela consiga fazer. Porque assim, a gente não pode pensar, sempre vai ter aquele bichinho da objeção, né? Ah, Vai. mas eu não tenho tempo, eu não consegui me inscrever na academia. Então, assim, tente buscar soluções que você consiga fazer ali no seu dia a dia, É né? priorizar, né? É uma questão, eu falo que de saúde. Com Porque a gente certeza. pega o celular na mão, passa 1 hora fácil. Esse tempo você não poderia estar fazendo alguma atividade física, né? Mas você sabe, doutora, depois que eu fiz um treinamento de gestão humanizada, uns 2 anos atrás, que eu reorganizei toda a minha questão de tempo, planejamento, eu era aquela sedentária, que não tinha tempo, e sempre colocava a culpa no outro. É a rotina, é a correria, é as crianças, é a casa, é o trabalho, sabe? É Né? tudo. Sempre a culpa é do outro. E depois que eu consegui colocar no papel, me organizar, faz 2 anos que eu treino sem parar, né? Então eu treino Isso aí. musculação
2 vezes na semana, eu faço pilates uma vez na semana, faço as caminhadas. E o legal, por exemplo, nesse processo que eu tô agora de gestante, né? Tá Isso que eu vindo a ia falar. terceira, foi muito interessante, porque minha disposição é outro, meu sono é outro. E E nas pode outras treinar mesmo gestações eu não estava gestante, né, treinando. Então, Ana? assim, eu ficava bem mais cansada. E gestante pode treinar também, né, Pode doutora? treinar, gente. Não é desculpa para ficar lá no Não é sofazão, desculpa. não. E Pode uma última treinar. Tem pergunta. exercícios específicos que aí é Sim, importante, né? é, sempre com supervisão. Eu tenho Com a personal que me supervisão, mas acompanha. pode fazer musculação, pilates, então, inclusive para quem quer Maravilhoso. parto normal. Sabe que sexta-feira a gente vai ter uma live e vamos falar sobre isso, sobre o Pilates na gestação e sobre exercício Perfeito. pélvico, né? No pós, que às vezes a gente fica com a musculatura um pouco mais enfraquecida. Super Vai ser bem importante, legal. É Ana. muito legal. E falando na gestação, caminhando para o final, que a gente já até estendeu um pouco o horário aqui, mas o tema tá tão bom. Gestantes, quem está amamentando. Elas podem fazer algum tipo de tratamento relacionado ao emagrecimento no pós-parto, ou tem um tempo para poder esperar? Como tem muitas mamães que me acompanham, teve essa pergunta: quanto tempo eu posso iniciar um tratamento mais invasivo para o emagrecimento? Eu tenho que esperar o período de amamentação, ou na amamentação eu já consigo fazer algo? Tá. Ó, então, Eu no sei que não é o pós. seu nicho muito específico, mas eu sei que você vai saber responder sobre Ah, isso. com certeza. Então, assim, pode sim já começar o acompanhamento no pós-parto. Tem suplementações que pode fazer mesmo durante a amamentação. Você não vai Ah, poder usar o legal. Monjaro, É, obviamente, não, né? sim, Né? Então, tem medicações que a gente não vai poder. E sim, aí, depois, então, que amamentou, mais fácil ainda, que aí vai estar tudo liberado, né? E durante a perfeito. amamentação, algumas restrições. Mas já Aí dá eu para só ir queria. ajustando, né? Sim. Aí eu só queria ressaltar mais uma coisinha aqui do meu nicho, que eu também estou me especializando na parte de endometriose, voltado Ah, para o que integrativo. legal. Então, não Sim, cirurgias, mas parte de suplementação, alimentação que ajuda a mulher com endometriose. Estou fazendo outra pós de integrativa e acabei nesse final de parabéns. semana uma formação em PNL, que é a programação neurolinguística. Amo, 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 Então, amo. tem pacientes assim, eu tenho muita compulsão alimentar, muitas coisas relacionadas ao emocional. Eu fiz justamente essa formação para usar de técnicas da PNL, Adoro. algumas dinâmicas, para mudança de comportamento, que o comportamento é outra coisa essencial para o emagrecimento, Com né? certeza. Então, só Uau, ressaltando. parabéns! Ai, gente, eu amo PNL. PNL, eu falo assim, transformou a minha vida. Eu fiz há uns 12 anos Transformador. atrás. Eu uso muito em casa, uso em alguns atendimentos, mas não Tudo, tanto. né? Mas principalmente quando o profissional se especializa para poder somar com o que já faz, gente, é assim, resultados extraordinários. Doutora, parabéns, uau, Obrigada. que legal. A pessoa está falando que está assistindo, que estão Minha tia gostando. querida, ela que foi minha Ai, que inspiração para linda! ter feito medicina integrativa. Maravilhosa. E eu falo assim, a gente sempre tem os nossos ídolos, né? Que a gente se inspira. E é muito bom reconhecer isso. A gente aprende na PNL, né, Mar? Verdade. Mar, que live gostosa, que manhã gostosa. A manhã passou muito rápido, ó. Já até estendemos Voou. 15 minutos aqui da nossa live, mas assim, foi maravilhoso. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, por todo o seu conhecimento, por mais lives assim. Vamos ter que marcar mais lives, porque tem muita Vamos. coisa Tem muito boa para a assunto gente aí. falar, tem muito assunto. A doutora está chegando agora no portal, vai ter matéria todo mês, matéria Vai. nova, vão ter vários temas legais. E, doutora, antes de finalizar, deixa um recadinho final, né, para as mulheres que estão nos assistindo, para as famílias que estão chegando agora aos 40 anos, uma dica, um recadinho final, algo que elas já consigam colocar em prática. E faz uma chamada para elas conhecerem, marcarem uma avaliação, uma conversa, um bate-papo, que eu tenho certeza que o consultório aí está de portas abertas para receber todo mundo. Com certeza. Quero agradecer todo mundo que participou da live e você que está assistindo também via YouTube, que participou aqui com a gente, falar que
temos a solução. Não fique pensando, eu tenho um problema. Vamos falar assim, o que eu vou buscar para a minha melhora da qualidade de vida? E isso a medicina integrativa pode te proporcionar com muito mais benefícios do que efeitos colaterais, Com né? certeza. É possível, sim, você emagrecer pós os 40 anos, mas com as estratégias corretas. E eu te espero aqui no consultório, na Clínica Prose, que fica aqui na rua Rio Grande do Sul, aqui em Marília, 466. Entra no meu Instagram, que lá também tem o link do WhatsApp para consultas, tá? Perfeito. Vai ser um maior prazer te atender, um olhar realmente humanizado, personalizado. O tratamento é feito para você. Então, você que muitas vezes busca, né, o tratamento que o outro fez, gente, não adianta pegar a dieta do outro, o remédio do outro. Tenha muita consciência ao utilizar a questão do Monjaro, tirzepatida, né, de forma sem acompanhamento médico, de forma clandestina, que é um risco para a sua saúde. Então, você é a sua prioridade. Então, se priorize, se permita fazer o seu tratamento e você vai ter outra qualidade de vida, outra qualidade nas suas relações e eu estou de portas abertas. Desejo um dia abençoado a todos. Amém. E para quem é de fora de Marília, também consegue fazer um agendamento. Com certeza. Não Faz o penso, porque assim, agendamento e a aqui gente vai para a atende região online. toda, o YouTube vai para o Brasil inteiro. Brasil Então inteiro, fiquem mundo tranquilos que inteiro, vocês tamo aí. conseguem se conectar, fazer uma avaliação online. A doutora também atende com telemedicina. Já atende Então pessoas fiquem, dos Estados Unidos também, um brasileiro que né? mora lá. Fiquem tranquilos que vocês vão conseguir se conectar, ter um tratamento individualizado, personalizado, de acordo com o seu com o seu ser Sua único, né? Porque nós somos necessidade, únicos e não é receita de bolo, é o que a doutora falou. Adorei essa sua frase. Porque tem muita gente lá em casa, que eu vou puxar a orelha da minha mãe. Ah, porque o fulano fez a dieta tal, eu vou fazer. Ah, o remédio tal funcionou. Eu falei, mãe, mas você, seu organismo, né? Então, já vou até marcar uma consulta para ela, viu, doutora? Puxar a orelha dela, vamos. vou falar para você Né? Eu acompanhar falo ela o iniciar, o acompanhar e ter a constância, porque a e ter a constância que constância. vai garantir, né? Essa semana eu vi uma imagem, um bolo, meia hora, 200 graus, e o outro 150 graus, uma hora, né? E um todo queimado e o outro super decorado, bonito. Então a gente quer essa constância, né? Porque a gente Perfeito. sabe que o emagrecimento, se não tiver constância, você volta ao inicial. Com Então vamos certeza. ter essa constância, vamos ter um olhar para nós mesmos, porque é bíblico, né? Amém. Amar Sim, ao outro como você mesmo. Como que você vai amar o outro se você não se ama, não se cuida, né? Até para as com mamães certeza. aí muda o olhar. Meu filho é prioridade, meu marido é prioridade, mas você precisa estar bem para cuidar de quem você ama. É isso mesmo, doutora. Você sabe que quando eu comecei a cuidar de mim, tudo melhorou. Tudo. Exatamente. Todas as áreas da minha vida ficaram melhores. Então, tem muitas mamães que nos assistem aqui. O que a doutora falou é importantíssimo. Mamães, olhem para vocês, se cuidem, porque aí você vai estar bem para cuidar da sua família, do seu lar, do seu filho, no seu trabalho. Então, a Exato. prioridade tem que ser você. Porque se a gente tá bem, se a mulher tá bem, gente, a casa toda flui. Flui. Agora, se a gente não tá bem, se a gente fica desanimada e não dorme direito, e aí vem as alterações de humor, de sono. Quando eu falo mamães, não é só as mamães de criança pequena. As mamães Exato. 40 a mais, as mamães que estão entrando na menopausa, tá entrando uma nova fase na vida de vocês. Vai ter mudanças? Vai, mas hoje nós temos profissionais como a doutora para estar te acompanhando e que essa fase vai ser muito mais leve, muito mais tranquila, que você vai conseguir sair desses sinais e sintomas de irritabilidade, sono, enfim, peso, com muito mais facilidade, né? Porque eu falo que Isso aí. juntos nós somos mais fortes.
Então não Com fique certeza. sozinho, não fique achando que não tem solução. Temos soluções para muitas coisas. E esse é o intuito das nossas lives, né? Que vocês consigam se conectar com todos os profissionais qualificados que nós temos hoje aqui no portal, em Marília, na nossa região, e que vocês consigam, a partir de hoje, fazer algo diferente, né? Partir para uma ação. Porque hoje vocês descobriram ferramentas novas, terapias novas, que talvez vocês ainda não conheciam. Então, eu convido vocês a compartilhar essa live com as famílias, com os amigos, nos grupos, para que mais pessoas tenham acesso a isso. Doutora, obrigado mais uma vez por Muito todo o seu obrigada, tempo. Ana. Parabéns por essa trajetória incrível e por continuar sempre estudando, se capacitando, que eu acho que isso para o profissional da área da saúde é um diferencial assim extraordinário, é não Não parar no pode tempo, parar. porque cada dia surge coisas novas e você está de parabéns, viu? Muito feliz por estar aqui com a gente. Foi uma manhã Muito obrigada. maravilhosa. Foi para mim também. Comecei o dia com mais energia aí, falando com Amém. você, com essas mulheres lindas, homens que estão também nos assistindo. Gratidão mesmo. Beijo Um grande, beijo. gente. Uma semana abençoada. Essa live vai ficar salva. E sexta-feira tem mais live. Eu aguardo vocês. Beijo, Tchau, beijos. beijos.